Fechamento de volta neste dia importante, histórico para o Ibovespa, que fechou o dia no maior patamar da sua história. Para repercutir este dia de recordes na Bolsa, a gente vai falar agora e como este dia pode sinalizar o que está vindo por aí pela Bolsa, para a Bolsa. A gente conversa agora com Bruna Seni, que é analista de renda variável da Rico. Bruna, obrigado por estar com a gente. Queria te ouvir. Quais as razões do Ibovespa recorde? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui, ainda mais num dia como hoje, né? Com a nossa bolsa voltando aí a superar a sua máxima histórica. E assim, eu diria que os motivos por trás dessa forte recuperação, né, dessa alta histórica do Ibovespa, eles são alguns, né, e vêm se acumulando aí nos últimos meses. É até curioso, né, a gente pensar que ali em janeiro estávamos num cenário bastante pessimista, onde os investidores estavam bastante receosos ainda, principalmente por conta do cenário doméstico, né? Com aqui riscos fiscais, receios também com expectativas de inflação no Brasil, Selic subindo, né? Parecia que a nossa bolsa realmente tinha ficado largada, mas aí a gente sempre reforça, né? Acho que vale até ressaltar aqui que nesses momentos são os momentos que a gente pode encontrar oportunidades, né? E bom, o histórico mostrou para a gente que de fato, para quem é mais resiliente, para quem mantém a sua carteira ali bastante equilibrada, consegue encontrar oportunidades mesmo nesses momentos de maior incerteza. Enfim, o que aconteceu desde então, né, que fez com que essa virada acontecesse? Eu diria que o principal fator que está impulsionando o movimento da nossa bolsa agora é a entrada de capital estrangeiro, né, o fluxo estrangeiro. Os estrangeiros representam mais de 50% aqui do volume do mercado à vista de ações brasileiro, então eles têm uma grande representatividade e eles têm voltado para a nossa bolsa. Isso por conta de alguns fatores, né? Eu diria que um dos principais e mais recentes ali que a gente tem visto é um movimento aí de rotação das carteiras globais, né, como a gente tem falado, justamente por conta desse aumento de incertezas nos Estados Unidos, lá que foi sempre ali um grande fluxo, um grande centro do dinheiro, né, houve uma certa rotação com uma saída de parte do fluxo que estava nos Estados Unidos para outros países emergentes. O Brasil foi um desses beneficiados. E aí, isso se juntou também com alguns outros fatores, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar. A gente já vem falando isso há algum tempo, né, que a nossa bolsa aqui estava barata, né, múltiplos abaixo da média histórica. Então, juntou esse fator também de bolsa barata, né, boas empresas sendo negociadas a preços atrativos, com uma outra questão agora também, que é a expectativa de um fim do ciclo de alta de juros. Então, a gente sabe que no mercado de ações, os investidores antecipam muito as coisas, né? Então, a gente já está enxergando ali o fim do ciclo de alta de juros. Então, mais um fator que trouxe os estrangeiros para cá e fez esse movimento, fez com que a Bolsa, né, tivesse esse movimento de forte recuperação. Então, alguns fatores importantes. E o Ibovespa aí de volta, então, esse patamar histórico, né? Que todo mundo vem falando, vem desejando já há um tempo, né? Bruna, essa volta do gringo é interessantíssima. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Hoje, especificamente, a Bolsa atualizou, como todos os dias, né? Atualiza aqueles números de fluxo de estrangeiro. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Na última sexta-feira, dia 9, estrangeiros compraram, aumentaram sua posição na Bolsa Brasileira em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Em maio, já soma 6 bilhões de reais. E no total do ano, voltou há algumas semanas a ficar positivo. São 16 bilhões e meio de reais. Observando esse fluxo mais recente agora, dos últimos dias, Bruna, o que o estrangeiro está comprando na Bolsa Brasileira? Certo. Bom, a gente tem visto essa entrada de capital estrangeiro e essa alta na Bolsa. Quando a gente olha para a composição ali do nosso índice, a gente vê que são vários os setores que estão puxando esse movimento, não é? Não são segmentos específicos. Então, a gente tem visto uma melhora bastante significativa
em papéis que a gente chama de papéis mais cíclicos, né, que são aqueles mais dependentes dos ciclos econômicos, mas que são aqueles que também mais sofrem quando a gente tem um movimento de taxa de juros elevada, mas que agora, já com essa sinalização, né, com essa expectativa por um fim de ciclo de alta de Selic aqui, esses papéis têm sido bastante procurados, né? Então, esses ativos mais cíclicos, ativos relacionados ali ao setor de varejo, construção civil, eles têm voltado ao protagonismo, mas a gente não pode deixar de comentar também essa forte alta recente também de grandes bancos, né? Grandes bancos que têm um peso bastante relevante no nosso índice, que vem reportando bons resultados. A gente viu Bradesco, Itaú, né, com forte movimentação de alta pós e até pré-resultado, né? Então, a gente vê também esses papéis também sendo bastante beneficiados. E quem estava sofrendo um pouquinho mais, né, que são papéis que inclusive costumam ser alvo de gringos, né, que são os grandes blue chips ali como Petro, Vale, esses papéis estavam sofrendo um pouquinho mais, mas com esse fato mais recente do acordo aí entre Estados Unidos e China, esse acordo temporário, né, com relação às tarifas, houve uma melhora na expectativa, digamos, com relação à recessão, né? E que trouxe uma melhora para o setor de commodities, e agora também esses papéis têm sentido essa melhora aqui na nossa bolsa. Então, eu diria que o gringo, ele que costuma entrar nesses papéis principais, né, blue chips, os bancos têm sido um alvo importante, alguns papéis mais cíclicos também têm chamado a atenção recentemente, têm estado nesse protagonismo, mas também com esse fato mais recente, a gente pode até olhar com um pouco mais de carinho também para a Petro e Vale. Muito bem. Agora, diante desse reposicionamento, te parece que esse apetite estrangeiro, ele é uma coisa assim que começou e pode continuar? Até onde dá para esperar esse estrangeiro chegando de volta ao mercado brasileiro? E queria também te ouvir sobre o que tem feito o brasileiro. Ele tem vendido esses papéis para o gringo? Ele está se posicionando onde na nossa bolsa? Certo, bom, até onde vai o fluxo estrangeiro? Acho que é uma questão que a gente segue monitorando de perto, né? Porque, de fato, é o estrangeiro que tem sustentado ali esse movimento na nossa bolsa, mas a gente percebe também já até uma melhora ali no fluxo de pessoa física, ainda que bastante incipiente, né? Então, a verdade, né, é que a pessoa física acaba geralmente sendo um pouco atrasada nesse fluxo, nessa entrada, talvez agora com esse noticiário ali de Bovespa, voltando para o topo histórico, a gente possa ver os investidores, pessoa física, voltando a se animar um pouquinho mais com a nossa bolsa, né? Mas a questão do gringo é algo que a gente vai continuar monitorando com carinho, eles têm sustentado a nossa bolsa. E enquanto a gente continuar com uma leitura, né, de que o Banco Central ele vai continuar bastante ativo ali para combater a inflação e que os riscos fiscais aqui do Brasil não voltarem à tona, né, a gente pode ver esse gringo continuando com esse fluxo que vem realmente sustentando aqui a nossa bolsa. Acho que vale ressaltar, né, que apesar de todo esse otimismo, a gente ainda tem uma recomendação de cautela, né, para o investidor, bastante seletividade, acho que vale manter uma carteira bastante equilibrada e acompanhando esses movimentos, né? Porque quando a gente olha para o cenário doméstico, a gente ainda tem muitos desafios aqui no Brasil, né? Então, aqueles fatores que fizeram com que a Bolsa brasileira tivesse um desempenho ruim no final de 2024, grande parte deles ainda estão na mesa. Então, acho que vale o investidor olhar para esses papéis de qualidade, que continuam com preços atrativos, sim, mas manter uma seletividade nas escolhas, né? E acompanhar de perto também essa questão do movimento do gringo. Mas acho que o grande segredo quando a gente fala, né, em mercado de ações é justamente manter uma carteira equilibrada, não sair totalmente da bolsa quando a gente tem um cenário totalmente pessimista. O movimento recente mostrou para a gente que são nesses momentos que a gente tem as melhores oportunidades, mas também não entrar com tudo quando a gente vê esse movimento de excesso de otimismo, de notícias de bolsa em topo histórico, né? Acho que manter uma carteira bastante equilibrada, manter um portfólio bastante equilibrado é sempre o melhor caminho para a gente conseguir obter resultados no longo prazo, né? Então, assim,
o gringo tem sustentado, a gente tem visto essa melhora, né? O Ibovespa segue numa tendência forte de alta, rompendo o topo histórico. A gente ainda tem oportunidades na bolsa, mas acho que sempre vale essa mensagem também de seletividade, de manter um portfólio bem equilibrado, é sempre importante, né? Cautela é sempre bom, né? E não é porque a gente tem um patamar histórico que os nossos problemas sumiram assim de um dia para o outro. As nossas mazelas econômicas, infelizmente, continuam. Agora, Bruna, a gente está num momento bem interessante da Bolsa. Quem se posicionou há alguns meses conseguiu surfar numa boa onda aí, conseguiu rentabilizar sua carteira. A gente está num momento em que, por exemplo, já dá para voltar a pensar em IPO ou isso daí é uma quinta fase desse videogame que está muito longe ainda de qualquer momento? Realmente esse é um passo um pouco mais delicado, né? Para o ambiente, para as empresas se sentirem mais confortáveis ali em voltar a ter essa abertura de capital, eu acho que isso demanda um pouquinho mais de tempo, né? Até porque a gente tem, por exemplo, ainda a nossa taxa Selic em patamar bastante elevado, apesar de o investidor já estar olhando para o fim de ciclo de alta de juros, né? Então, eu acredito que para termos ali mais fatores colaborando para esse otimismo, né, para a gente ter essa volta também de IPOs, eu acredito que talvez as empresas, né, possam aguardar sinais mais concretos de talvez um início de ciclo de queda de juros, né, por aqui, para ter mais alguns fatores colaborando com o mercado acionário, né? Então, talvez seja um pouquinho cedo aí para a gente esperar aquela nova onda de IPOs aqui na nossa bolsa, né? Muito bem, muita gente está esperando ansiosa, assim, esfregando as mãos para essa volta na Faria Lima. Os bancos de investimento estão roendo as unhas à espera deste momento, mas tudo indica que ainda estamos longe. Bruna Seni, analista de renda variável da Rico, obrigado pela conversa aqui no CNN Money. Boa tarde. Eu que agradeço, uma ótima tarde e que tenhamos mais dias históricos bonitos assim. Torcendo aqui, dedos cruzados por esse lado. Obrigado, até mais.